e cansados. Amém? Nossa, queridos, a palavra de Deus, ela é um norteador para nossas vidas. Nós temos estudado, né, como Escola do Reino, capítulo a capítulo da Bíblia, né? Nós temos esmiuçado, nós temos estudado, né, de forma que a igreja pudesse ser abençoada, de forma que a igreja pudesse aplicar essa história em sua vida. Porque hoje nós podemos não ouvir a voz de Deus audível, né? Podemos não ouvir verbalizada, como eu falo com você e você fala comigo. Mas o livro, a Bíblia, contém histórias com resposta, com resultado, que você consegue aplicar em sua vida. Se você tiver discernimento, você consegue aplicar as histórias bíblicas em sua vida. É por isso que elas estão registradas aqui, para que você conheça, para que você tenha subsídios de tomar decisões que vão abençoar a sua vida. A palavra de Deus, ela diz que ela é apta para o ensino, para a correção, em juízo, em amor. Então, é muito importante como nós temos sido ministrado por meio das histórias da Bíblia, por situações que aconteceram, que nos ensinam, sobretudo, em primeiro lugar, obedecer à vontade de Deus e deixar que Ele governe a nossa vida. Que nós venhamos a aprender a não interferir naquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso entendimento, que não seja por causa das nossas experiências, mas que sejam por experiências que já estão contidas na Bíblia, que nós podemos aplicar em nossa vida e vai dar muito certo. Aqui nós temos uma fase de instabilidade do reinado de Davi. Nós temos aqui uma fase onde a casa de Davi está sendo afrontada pelo pecado, por causa do resultado de escolhas. Muitas vezes nós achamos que por termos conhecimento, por termos entendimento, por estarmos atribuídos por um cargo, nós temos autonomia, nós temos liberdade de fazer o que quisermos, porque afinal de contas eu sou isso ou aquilo na casa do Senhor. E que o que Deus nos ensina através do reinado de Davi, que embora Davi seja visto, né, como homem segundo o coração de Deus, né, ele, a partir do momento que ele desobedece, a partir do momento que ele faz a vontade dele, a partir do momento que ele sai da sua posição de rei para servir o seu coração, a sua carne, a sua vontade, o reinado entra em conflito, a sua liderança entra em conflito e tudo ao redor dele vira uma bagunça. Nós aqui estamos vendo um outro lado da história sobre a importância dos bons conselhos. Na primeira história nós vimos que por causa de um mau conselho dos conselheiros de um rei, ele tomou uma decisão e provocou uma guerra sem precedentes. Davi com boas intenções, mas os conselheiros fizeram de forma que fosse uma afronta para aquele rei. E enfim, aquele rei promoveu uma grande guerra que não só atingiu o reinado dele, como vários outros reinados, e por causa de um mau conselho, ele destruiu toda uma grande parte, né? Mais de 20 mil soldados foram mortos, né, nesse confronto, por causa de um mau conselho. Aqui a gente resgata, né, novamente essa história e traz à tona novamente a importância de você saber a quem dá ouvidos. Amém, igreja? Aqui, Aitofel, ele dá conselho para montar estratégias para matar o rei Davi. Mas como Deus, embora a gente esteja vivendo um momento de acertos de contas com Deus, mas se você tem um chamado, se você tem um ministério, em algum momento Deus vai restaurar isso. Em algum momento Deus vai
vai levantar pessoas no teu caminho. Deus vai construir situações, momentos, para que você volte para o destino que Ele projetou para você. Ninguém vai mudar o destino que Deus tem para você. Ninguém tem esse poder. Porém, Davi, a gente percebe que em vários momentos, né, ele foi muito atacado, ele foi muito injustiçado, mas ele não revidava. Ele não revidava as afrontas, né? Ele não revidava sobre tudo que era jogado para ele, né? Sobre tudo que ele era acusado, porque ele tinha algo que agradava a Deus. E é o que nós devemos trazer para a nossa vida. Quando nós ministramos a palavra de Deus, principalmente em igrejas, que a gente ministra a palavra, o ouvinte, ele se ofende e acha que aquela palavra está acusando, que aquela palavra está ofendendo, mas ele não tem a capacidade de ouvir aquela palavra e trazer para a vida dele e dizer assim: sim, Senhor, me confronta. Sim, Senhor, me ajusta. Eu preciso ouvir isso, eu preciso me ajustar. Sim, eu errei. Sim, eu tenho culpa, eu tenho participação nisso. E era isso que agradava o coração de Deus em Davi. Porque Davi, ele poderia naquele momento justificar tudo a Deus. Senhor, esse homem está me afrontando, esse homem está acabando com a minha vida, estão pretendendo me matar. Mas Davi sabia que ele errou, que ele pecou. Na história anterior nós vimos que teve uma outra consideração, né, em relação a várias guerras que aconteceram, né, ao invés de Davi estar ali na frente da batalha, fazendo o que tinha que fazer, determinando as estratégias, orando a Deus, ele preferiu ficar em casa e aí cometeu aquele assassinato, né? Ele adulterou a mulher, houve um adultério, houve morte, houve uma grande... A partir dali, houve uma grande confusão. E ali o reinado de Davi começou a ir ao chão, a se deteriorar ali completamente, né? Então, nós percebemos que quando nós saímos da posição que Deus mandou, não vai ter outra resposta para nós, igreja. Não vai ter outro resultado para nós a não ser ruína. Nós não podemos deixar de servir a Deus por nada. Nada pode ser negociado do chamado que Deus nos entregou. Nada pode ser deixado daquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Nós não podemos entregar ministério, nós não podemos largar e simplesmente decidir por nós mesmos que não vamos mais querer. Nós temos que nos manter firme igual Davi. Embora pessoas se levantem e joguem na nossa cara o que pecamos, o que fizemos, nós vamos aceitar, nós vamos colocar diante do Senhor. Quando disseram para Davi: Senhor, tu não quer que eu mate esse cão morto, porque ele está te afrontando? Ele: não. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequei, porque a vingança vem do Senhor. Nós precisamos deixar que Deus complete a obra em nós. Nós precisamos deixar que Deus governe a nossa vida. Nós temos que deixar as coisas serem direcionadas por Deus. Tudo que estiver acontecendo em sua vida, se você não intervir, se você confiar no Senhor e assumir as suas responsabilidades, Deus vai te direcionar para o teu ministério. Deus vai te direcionar para aquilo que Ele quis. Ele vai transformar todas as coisas. Mas a partir do momento que você é afrontado e está colhendo o que você plantou, e você está colhendo aquilo que você fez e você não assume, você corre um risco muito grande de ficar cada vez mais distante daquilo que Deus te separou. Mas quando você entrega a Deus: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho participação nisso, porém que não seja mais a minha vontade, eu me eximo da minha vontade, eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. É nesse momento que Deus vai redirecionar todas as coisas. É nesse momento que Deus te olha e fala assim: você quer agora que eu governe a tua vida? E você diz: sim, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Que eu venha suportar as calúnias, as afrontas, as ofensas. Só que Davi, ele tinha consciência, porque foi falado que tudo isso ia acontecer na família dele. Mas só que Deus, queridos, Ele permite algumas coisas acontecerem em nossa vida até para nos testar, para saber o que tem dentro de nós, né?
para saber, porque a gente só conhece, queridos, as pessoas, não são nos momentos bons. No momento que você tem para oferecer, você é a melhor pessoa do mundo. No momento que você está no auge, você é a melhor pessoa do mundo. No momento que você pode entregar alguma coisa, você é a melhor pessoa do mundo. Mas quando você estiver em tempos difíceis, em tempos de aflição, quando você estiver no tempo de escassez, doente, é ali que se revelam os verdadeiros amigos. São nesses momentos que se revelam os bons amigos. Amém, igreja? Então nós temos que entender que Deus ele nos trata dessa forma. Nós temos que suportar, nós temos que assumir os nossos erros, nós temos que confiar no Senhor, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Davi tinha a convicção que em algum momento, embora ele estivesse passando por toda aquela tragédia na família dele, embora, como ele falou assim, olha, não mexe com esse cara não, se o meu filho está contra mim, esse cara não é nada, eu tenho que suportar. Doer mesmo é o meu próprio filho vir contra mim, querer me matar, querer o meu reinado. E ali Davi tinha a convicção que era Deus tratando ele, e ele aceitava. Ele aceitava. Ele suportou, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele em momento nenhum murmurou, em momento nenhum ele desistiu, ele montou várias estratégias de fuga, ele tinha amigos, queridos, uma coisa eu vou dizer para vocês, quando nós estamos numa caminhada com Cristo, que foi Deus que mandou, que foi Deus que te levantou, no momento da dificuldade, no momento da oposição, Deus vai levantar pessoas no teu caminho para te ajudar a chegar no teu destino. Deus vai levantar pessoas que vão te dar bons conselhos. Deus vai levantar pessoas que vai desarmar perigos contra você. Deus vai mandar pessoas que vai prover na tua vida, para que você não se perca. Mas tudo isso eu quero trazer para você, se você ler bem o texto. Eu li ele agora de tarde, eu estava com muita dor de cabeça, até dividir com a obreira de não veio, né? Eu disse, obreira, eu estou com tanta dor de cabeça, já tomei 2 Neosaldinas, mas eu preciso ministrar essa palavra hoje. Já estou um pouco com dor de cabeça. Mas Deus falava assim, pregue essa palavra. E eu estou aqui, né? Para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, que nesse processo de ministério, nesse processo de chamado, nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Pessoas vão te abandonar, sim. Você vai se sentir sozinho, sim. Mas tem um detalhe. Você tem que lembrar o que você plantou lá atrás. Foram boas sementes. Porque se foram boas sementes, você vai voltar e vai colher. Porque se a gente vê aqui na história de Davi, já aqui no finalzinho, diz assim, que quando ele vai para Lodebar, né? Eles proveram para ele vasilha de barro, cama, alimento para Davi. E seus homens levaram trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilha, mel, queijo, coalhada. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam chegar cansados. Davi semeou por todo aquele reinado. Davi tinha uma habilidade de estreitar laços. Davi tinha uma habilidade de ter relacionamentos bons. Ele reconhecia as pessoas. E nesse momento que ele passou de fuga, de dificuldade, Deus levantou as pessoas certas para servi-lo, para ele se manter, para que o reinado, aquilo que o Senhor disse que seria para os seus descendentes, que ele foi o último rei, né? Ele jamais iria ser destronado daquela forma. Deus jamais iria pôr fim no reinado dele, né? Então nós vemos como Deus fez, né, este homem o maior rei de Israel, né? O maior rei de Israel, o seu filho, o rei mais sábio. Mas Deus tinha algo mais especial com Davi. Porque Davi era aquele homem que entendia o momento das vitórias, os momentos das derrotas. Ele não murmurava, ele sabia o Deus que cria, ele aceitava, ele não se justificava, ele não aceitava que as pessoas se vingassem por ele. Porque muitas vezes, queridos, quando nós estamos feridos e abrimos o nosso coração para alguém por aquela ferida, a tendência da outra pessoa é querer se vingar junto com a gente, ou dar conselho de vingança. E se a gente não tiver realmente sabedoria
glória de Deus, nós vamos tomar decisões precipitadas. Nós vamos arruinar reinados, como aconteceu com Davi, vamos arruinar ministérios por causa de maus conselhos, por causa das má conversações. Nós temos que ter muito cuidado com isso, por causa de maus conselhos, por causa de tomar partido de uma briga, sem saber o que aconteceu do outro lado, nós podemos ser arruinados também. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente aconselha. Nós temos que ter muito controle sobre as nossas emoções. Davi, como ele estava desesperado, ele poderia aceitar, né, a oferta de acabar logo com aquilo tudo. Afinal de contas, ele podia mandar e desmandar e acabava. Não, mas ele esperava a justiça que vinha de Deus. Ele esperava que Deus ia ter misericórdia dele em algum momento, porque ele tinha convicção: eu pequei contra Deus, eu estou merecendo tudo que eu estou vivendo. Mas eu sei que um dia tudo isso vai acabar. Eu sei que Deus vai me honrar. Nós temos que ter isso em nossos corações quando passarmos por esse tipo de aflição. É permitido chorar, é permitido se irar, mas não peque. A emoção, ela pode ficar dentro de nós, mas quando ela passa a ser ação, ela já é um pecado consumado. Então eu posso pensar o que eu quiser, você está livre dentro do teu pensamento a pensar o que quiser. Quando eu tinha problemas assim, aflições dessa forma, eu falava como se a pessoa estivesse na minha frente. Aquilo me fazia bem. Eu falava, não tinha ninguém na minha frente, mas eu falava tudo que eu precisava falar. E aquilo me fazia bem. Eu tinha certeza que Deus estava colhendo aquilo, mas também eu era muito sincera quando eu conversava com essa pessoa criada, né? Criada assim. Eu sabia quem era o outro personagem, né, da minha vida, mas para mim aquela pessoa estava na minha frente, eu começava a falar tudo que eu precisava falar. E aquilo me fazia muito bem. E eu tinha uma resposta de Deus. E para a glória de Deus, sempre foi uma bênção. Então, todas as vezes, queridos, que nós estivermos passando por esta situação, que a ferida que está em nós não venha ferir outras pessoas. Que a mágoa que está em mim não venha magoar outras pessoas. E rejeitar palavras que vão fazer com que as minhas ações sejam mais precipitadas ainda. Nós temos ministrado muito sobre isso, nós temos ministrado muito sobre essa preocupação de pensar antes de tomar uma decisão. A gente percebe na história que tomar decisões erradas, a gente precisa ouvir mais de uma pessoa. A gente precisa ter entendimento, sabedoria, porque quando a gente toma uma decisão errada, afeta muita gente. Então, nós temos que compreender que Deus tem que ser o governo das nossas vidas. Nós seremos ministrados agora no mês de maio. O tema é a onipotência do Deus Todo-Poderoso. Aquele que detém todo o poder. Então você não precisa se preocupar com detalhes, porque Deus é Deus do detalhe. Deus é aquele que sabe o que Ele vai fazer, na hora que Ele vai fazer. Se você perceber que parece que está tomando o rumo errado, não, querido. Se você orou, está tomando o rumo certo. Deus sabe o que está fazendo. Deus não olha como o homem vê, Deus olha diferente. Você só precisa ficar firme, confiante, porque a vontade de Deus é que vai prevalecer na tua vida. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer é que vai prevalecer na tua vida. A gente só precisa confiar. A gente só precisa estar atento aos sinais. A gente só precisa se entregar e dizer: Senhor, toma o governo da minha vida. Não deixe que eu venha tomar decisões precipitadas. Não deixe que eu venha lançar sementes que mais tarde os frutos sejam amargos na minha vida. Nós temos que ter esse cuidado. A gente percebe que, por mais que Davi sofresse, Deus estava em todo o direcionamento. Deus estava fazendo todas as coisas, porém, ele não deixou de sofrer as consequências. Mas a vontade de Deus genuína, dele não perder o reinado, prevaleceu. E aquele que queria matá-lo, foi aquele que se matou. Sabe aquela história, o mal por si se destrói? Aconteceu com este homem. Né? Ele estava muito irado, com muita raiva de Davi, chamou ele de assassino. Ele estava ali, parece que foi aquilo tudo só com ele. Mas quando ele foi contrariado,
ele mesmo tomou conta da sua vida. Né? A gente lembra também de Judas, né? Traiu Jesus e se enforcou, não suportou. Então, queridos, a gente deixa correr, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe a hora de agir. Às vezes, a gente acha que Deus está demorando. Não, Deus está nos tratando. Às vezes, Deus nos tira de cena, nos trata e nos devolve com uma visão mais ampliada. Ele nos devolve com uma profundidade melhor para algo maior que Ele quer fazer. Então, Ele nos tira de cena, Ele nos conserta. Conserto dói. Conserto dói, tratar dói, tomar remédio dói, cirurgia dói. Mas é para você ficar curado. É melhor você passar por esse processo de anonimato, né? E voltar curado, restaurado, com uma visão ampliada, do que você continuar soberbo, de você continuar com a sua própria vontade, de você fazer seus próprios planos, arrotando seu próprio entendimento, né? É muito melhor, porque Deus, em algum momento, Ele vai paralisar isso, porque o que vai prevalecer é a vontade dEle em nossas vidas. O melhor que nós temos a fazer, queridos, é semear boas sementes. Resolver problemas, sabe? Não causar um celeuma, não causar um problema maior, porque certamente virá sobre nós uma grande tribulação, talvez a gente nem suporte. E a nossa vida é uma vida de semeadura. A nossa vida, ela precisa ser uma vida responsável, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos ao próximo, nós colheremos. Nós precisamos ser as pessoas que apoiamos. Nós precisamos ser as pessoas que não deixam o outro desistir, não deixam o outro desanimar. Nós temos que ser provedores na vida das pessoas. Nós temos que dar as mãos não para apontar, mas para levantar uma vida. Para fazer com que essa pessoa caminhe de novo, seja restaurada. Nós temos que ser esta pessoa. Nós temos que ser aqueles que liberamos perdão. A gente não passa a mão na cabeça, a gente fala a verdade, perdoa e segue. Nós não podemos, de forma alguma, agir com o nosso próprio entendimento. Nós não podemos agir com o encargo do nosso cargo, que é o chamado peculato, que você usa a sua autoridade e é crime. É crime, para o homem é crime, né? E para Deus também, né? O uso do cargo que você tem, você atribui isso à autoridade própria. Você faz do jeito que você quer. Você começa a criar suas normas, suas regras. Meu ministério, minhas regras. Meu cargo, minhas regras. Não, são as regras de Deus. É isso que vai prevalecer na igreja de Cristo. É isso que vai prevalecer. Nós temos que ter esse cuidado na nossa vida. Que embora eu seja muito usada por Deus, você seja muito usado por Deus, isso não te dá o direito de ultrapassar limites. Isso não te dá direito de fazer exatamente aquilo que você quer. Tudo que nós temos que fazer, queridos, é estar debaixo da obediência de Deus. É fazer aquilo que Deus quer. É deixar que Deus governe a nossa vida. É deixar que Deus faça todo o plano dele em nossa vida. Quando nós tomamos a decisão de fazer o que nós queremos em nossa vida, nós vamos ter que assumir as consequências sozinho. Mas quando nós estamos obedecendo a Deus, aquilo que Ele nos mandou fazer, embora dê alguma coisa errada no caminho, Ele estará conosco. É totalmente diferente. Você vai suportar. E nessa trajetória, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para suprir a tua necessidade. No caminho que você está indo, Deus vai levantar pessoas na tua direção. É incrível como Deus faz. Queridos, não é só essa história da Bíblia. Isso é uma história da Bíblia para toda a tua vida. Mas eu quero dizer para você que eu passei por isso aqui. E o pastor William sabe exatamente dessa história. Nós passamos por isso na transição de ministério, né? Aonde os obreiros que estavam aqui na casa do Senhor, nenhum ficaram. Mas o que Deus fez? No caminho eu encontrei 21
obreiros, levantados por Ele, escolhido por Ele, e sustentou o ministério, sustenta até hoje. E fora os 21 obreiros das colunas da casa do Senhor, Deus constituiu lideranças de ministério, que segura a alça do ministério com responsabilidade, e que frutifica, e que é fortalecida. E junto a isso nós temos uma igreja saudável. E isso nos dá um resultado de que estamos fazendo a vontade de Deus. E é facilmente percebido, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, a gente começa a ver um monte de coisa dando errado. Mas para a glória de Deus isso não acontece aqui. Porque a gente tem que ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo aqui que, embora a gente faça projetos e eles não aconteçam, nós temos humildade de dizer, não vai acontecer. Pastora, mas a senhora disse que era dia tal, o que é que tem, mas não vai mais acontecer. Eu não vou manter algo só pelo meu ego. Eu não vou fazer com que aconteça alguma coisa só porque eu quero, porque o que vão pensar de mim, porque o que vão dizer. Podem pensar o que quiser de mim. Eu me preocupo com o que Deus pensa sobre mim. Eu me preocupo com o que Deus determinou na minha vida. Se Ele disser, não, filha, você entendeu tudo errado, eu digo, gente, eu entendi tudo errado. Amém, igreja? Nós temos que ter humildade para assumir os nossos erros. E como é isso? Queridos, uma coisa que eu aprendi com o pastor. Nós aprendemos um com o outro, né? Assumir os nossos erros. Simples. Assumir. Eu assumo meus erros diante dele, fico caladinha. Eu sou falante, né? Mas quando eu estou errada, está ali meu pastor, eu faço assim, ó. Eu caladinha. Eu jamais vou justificar algo que está errado e dizer que está certo. Se ele disser para mim que foi Deus que disse, eu fico muda. Não vou contender, eu não vou mexer com isso, não estou doida. Ele sabe disso. Se ele falar, pastora, não sei o que, não sei o que, aí eu fico analisando pelo tom de voz, eu avalio tanta coisa, aí eu fico calada. E ele sabe disso. Eu assumo os meus erros. Eu sei dizer exatamente, realmente, pastor, eu falhei. Não, tu tem razão. Não, realmente, é isso mesmo. E aí a gente não leva adiante, não briga. Porque o conflito é aquela guerra de poder. O conflito se gera naquela guerra de ego. Ah, porque eu sou o homem da casa. Não, porque eu sou a mulher sábia. É a mulher sábia que edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a casa quando ela fica calada quando Deus está falando. Né? Quando ela espera em Deus, quando ela tem essa percepção que Deus está governando aquilo ali. Né? Então, relacionamentos em termos gerais, é isso. É cada um assumir os seus erros, apresentar diante de Deus e seguir. E deixar que no caminho Deus vai prover todas as nossas necessidades. E entender que Deus, se Ele tem um projeto, se Ele tem algo na tua vida e Ele escolheu você para fazer, certamente Ele vai prover todas as coisas, mas é no caminho. Quando nós estávamos vindo para cá, eu e o pastor, nós estávamos quase perto daqui, né? E ele falou assim, pastora, nós ainda não terminamos a conversa com o pastor William e a obreira Tatiane. Foi muito rápido, 2 horas para a gente não é nada, a gente passou 2 horas, né? Mas foi aquela... porque tinha reunião de obreiros, né? Aqui. Aí eu falei assim, pastor, realmente, foi muito rápido. Ele falou assim, mas nós vamos marcar de novo essa conversa com mais tempo. Eu digo assim, umas 4 horas, né? Ele umas 4 horas, né? De conversa. Né? E por quê, queridos? Aí o pastor completou, ele falou assim, pastora, se Deus levantou o pastor William para este tempo, é porque Deus quer fazer a igreja crescer mais. Porque Deus está preparando ele para algo maior. Ele estava falando isso lá no carro. A igreja vai crescer e nós não vamos dar conta. Amém, igreja? E nós precisamos formar líderes. Nós precisamos levantar mais pastores nesta casa. Nós precisamos levantar mais pastoras, mais obreiros, obreiras. Amém, igreja?
Se prepare para esse tempo de liderança, para esse tempo de governo que Deus está fazendo neste lugar. Nós estamos no momento do tudo ou nada. A vinda de Cristo está muito próxima e Ele quer levar a sua noiva. Ele quer encontrar a sua noiva preparada e adornada, e somos nós a noiva de Cristo. Somos nós que temos que nos preparar. Mas precisamos assumir o que precisamos consertar em nós. Precisamos aceitar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E dizer, Senhor, me ajusta. Não é se ofender com a palavra, mas tomar para si como verdade, como conserto. Porque se a gente rejeita a palavra, não seremos consertados. E certamente seremos cortados. Porque não estamos consertados. Não aceitamos os ajustes de Deus, negligenciamos a palavra de Deus, ficamos omissos à palavra de Deus. Certamente, o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos vai à ruína, vai fracassar. Porque Deus, primeiro para Ele te levantar, primeiro para Ele te mudar de nível, Ele precisa te consertar, Ele te tira e te conserta. Não dá para fazer nada despreparado, de qualquer jeito, com ajustes para fazer, com pendências, com pedidos de perdão, com liberação de perdão. Não dá para continuar dessa forma. Você vai ficar no mesmo nível muito tempo. E pode ser que você morra e nem cumpra tudo que você precisa cumprir. Amém, igreja? Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos falar de verdade. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Nós precisamos falar isso com verdade. Quando a gente diz ao Senhor, eis-me aqui, a gente está totalmente acessível ao que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós estamos totalmente à mercê da vontade de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos nos preparar para esse novo tempo de crescimento, para esse novo tempo de multiplicação. Não dá para simplesmente, de qualquer jeito, fazer um líder, fazer um obreiro, fazer um pastor, fazer uma pastora. Pastor William, são 12 anos, não são 12 dias. Às vezes vê ele nesse formato, né, dele de jovenzinho, pensa que tem 20, 18, tem 30. Consagrar um menino, pastor, meu irmão, tem 30 anos, te calma. Né? Tem 30 anos, né? E são 12 anos de caminhada, passando transição, conhecendo os dois lados, porque ele conheceu bem de dentro um lado e conheceu bem de dentro o outro lado, e ele soube escolher. Amém, igreja? E a gente vai tendo essa leitura ministerial pelas escolhas que nós fazemos. São pelas escolhas que nós fazemos, né? Nós temos que ter esse entendimento do que estamos escolhendo, né? Nós temos, Absalão ouviu um conselho de Aitofel, aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu ouvir o Sai, é o Sai? Usaí, né? Não, deixa eu ouvir o conselho dele. E aí, Uzai. E esse conselho foi assertivo para Deus. Para Absalão era a morte do pai, mas para Deus era a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Porque Deus estava ali, queridos, não te preocupa que quem estiver tramando contra a tua vida vai cair na própria armadilha. Porque é Deus que está no governo da tua vida. Quem estiver preparando qualquer coisa contra a tua vida, se tu estiver na dependência de Deus, ele vai cometer a sua própria morte. Ele vai estar dando tiro no pé. Ele vai estar preparando uma armadilha para ele cair. Porque Deus faz assim, queridos, com os escolhidos. A gente não precisa se preocupar, a gente só precisa ficar na dependência do Senhor. Fique na dependência do Senhor. Fique quieto. Não se justifique. Não, mas eu preciso falar, porque afinal de contas, não, mas eu preciso dizer, não, mas eu vou dizer. Não diga. Não diga. Cale sua boca. Deus vai fazer por você.
Deus vai te justificar. Você não vai precisar fazer nada. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que contende contra você não está contendendo contra você, está contendendo contra o próprio Deus. Olha, isso te acalma, isso aquieta teu coração, isso alegra a tua alma, isso faz você descansar e esperar no Senhor. Pois espera no Senhor. Deus vai colocar todas as coisas no lugar. E é a vontade dele que vai prevalecer na sua vida. Você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você está vendo até onde você chegou? Deus está cuidando de todos os detalhes. É por isso que você está aqui. Já era para ter morrido, mas você está aqui. Já era para ter sido destruído, mas Deus não deixou. Porque você é santo? Não, porque você está esperando no Senhor. Porque você assume erros. Porque os crimes, de Davi, de matar seu próprio amigo para ficar com a esposa, se me contar até hoje eu vou ficar chateada, Mas aquele homem teve uma afronta na sua casa. E aí ele começou a passar por várias situações difíceis, mas ele assumiu. Ele disse, não, deixa, é Deus que está tratando comigo. Não, deixa, eu estou passando por isso, porque eu pequei, fiz coisas erradas, feias, fiz coisa feia, abominável diante dos olhos do Senhor. Deixa, Deus está tratando, mas eu creio que um dia Deus vai ter misericórdia da minha vida. Talvez Ele está fazendo isso aí para depois me trazer misericórdia, porque é isso que Deus faz. Deus te conserta, mas depois Ele te volta para o lugar consertado. E você precisa aceitar. Porque enquanto você não aceitar o conserto de Deus, você não passa daquele nível. Fica estagnado. Porque você se acha bom demais. Porque você acha que não merece tanto. O que eu fiz, Senhor? Meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Davi não. Amém, Senhor. Não, deixa. Faça nada não. Deixa. O meu filho está fazendo isso comigo, isso aí para mim não é nada. Fora uma situação que aconteceu aqui que eu não quero falar. Aí você lê e você entende depois. Mas é algo que a gente percebe que Davi ele foi tratado e restaurado o seu reinado, porque ele assumiu os seus erros, aceitou ser tratado por Deus, passou pelas aflições e por causa disso, Deus começou a dar provisão e a levantar pessoas para esse novo começo na vida de Davi. E é isso que acontece comigo e com você. Deus vai levantar as pessoas certas no teu caminho para te levantar. Se tu tem propósito, tu vai perceber, nossa, encontrei fulano para abençoar a minha vida. A gente sabe, queridos, a gente tem discernimento da nossa evolução pelo ambiente que nós vivemos, com as pessoas com as quais convivemos. A gente vai ter clareza e percepção se a convivência com essas pessoas fizer eu avançar em Deus. Se conviver com estas pessoas fizer eu avançar níveis maiores na minha vida. São essas pessoas que você tem que ter por perto. Não perca ela de vista. Não perca. Porque quanto mais tu te apegar com essa pessoa, maior vai ser o que Deus vai fazer na vida de vocês. Maior. Então eu tenho que perceber com quem eu me relaciono. Eu sempre bato nessa tecla. Quando a gente entrega um problema para alguém e eu saio de lá com solução, o que o meu coração em paz, e a vontade que eu tenho é de deitar e dormir em paz, essa é a pessoa que tu tem que manter na tua vida. Eu sempre digo isso. Mas se tu leva um problema para alguém e tu sai de lá com vontade de pegar uma arma, ou de fazer uma loucura, sai de lá mais ensandecido, corre dessa pessoa. Não queira ela na tua vida. Ela não é conselheira de Deus.
Ela é lá da linhagem de Aitofel. Que tem sede de vingança. Que quer logo resolver, logo passar a faca no pescoço. Que quer logo promover uma guerra. Bora logo acabar com isso agora. Querido, esse homem era tão cheio de ódio que ele não suportou a ele mesmo. Ele deu cabo da sua própria vida. Era uma alma totalmente governada pelo Satanás. Não suportou ser contrariado. Não suportou o conselho dele ser ouvido. Não suportou. Porque ele que era um dos conselheiros, né? Então ele foi afrontado, ele se sentiu afrontado, ele se sentiu humilhado, ele não suportou. Porque preferiram ouvir a Uzai. E ele se matou. Porque não suportou. Porque queria que a vontade dele prevalecesse. Não tem que ser o que eu falo, tem que ser o que eu digo. Não, querido, tem que ser a vontade de Deus. E se você resiste à vontade de Deus, o salário do pecado é a morte, querido. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Nós temos que ter esse entendimento na nossa vida. Viver na dependência de Deus. Aonde Deus te enviar, vá. No caminho, Ele vai prover pessoas. Ele vai prover provimentos mesmo, comida, a necessidade que você tiver naquele momento. Como Ele proveu para Davi. Porque era um homem que, por onde ele passava, deixava bons relacionamentos. E as pessoas, quando souberam que ele estava voltando, tudo que ele estava passando, prepararam tudo para ele, proveram tudo na vida dele. É assim, queridos, que Deus se comporta com aqueles que se posicionam, que são obedientes. É essa a retribuição de Deus para a tua vida. Provisão. Para te manter, para recomeçar, para se refazer. Deus, Ele não leva somente os teus pecados, mas Ele leva também em consideração a capacidade que você tem de assumir os erros. A capacidade que você tem de ser humilde. A capacidade que você tem de assumir os erros e dizer e confessar ao Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. Eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Amém, igreja? Às vezes, as pessoas acham que eu vou ter o legado da minha mãe. Não, ela é o legado da mãe dela. A mãe dela, quando encerrar, vai passar para ela. E aquela coisa, na eleição passada, já achavam que era eu. E teve aquela coisa, eu digo, gente, não é. Tem que ser feito, é a vontade de Deus. Quando foi este ano, aí foi de novo como é que chama? Nas comunidades, nos redutos, né? Dela, assim, e quando eu tô lá com ela e as pessoas chegam, e aí, é tu agora? Ele disse, aquele eu sei, é tu agora, quando é que vai ser tu? Eu digo, gente, seja feita a vontade de Deus. Mas o que Deus tem implantado em meu coração é que não tem privilégio maior, melhor do que ser chamado para servir o reino de Deus. Não é só sobre ser uma política local, uma governança municipal, não é sobre só políticas públicas. Queridos, é sobre reino, é sobre eternidade. Isso tudo é temporário, isso tudo é efêmero, isso tudo passa. Mas o teu chamado não vai passar. O que Deus entregou nas tuas mãos não tem tempo certo para terminar. Não é daqui a 4 anos, é até Jesus voltar. E Deus tem me curado disso. Porque a gente, essa parte social de ajudar as pessoas está no nosso sangue, da família, da minha mãe. Tem tudo isso envolvido. Mas o reino de Deus também é parecido com isso, porque ajuda o outro. É sobre ajudar o outro. E isso teve um momento que me confundiu muito. Mas Deus me deixou muito claro que reino de Deus não tem nada a ver com o governo do homem. O reino de Deus, ele governa para toda a eternidade. O governo do homem é temporário. Mas aquilo que Deus governa é para sempre. E Deus te chamou para governar com ele. Deus te levantou para fazer
para ser profeta das nações. E isso não tem tempo para acabar, isso não tem um tempo. Isso você não precisa passar por eleições, porque você já é aquele que é chamado por Deus. Você é aquele que já é escolhido por Deus. E isso eu tenho uma clareza muito grande no meu coração. Isso aí eu tenho, e cada vez mais que Deus nos entrega mais responsabilidades, mais clareza eu vou tendo que o meu lugar é servir o reino de Deus. Não há privilégio maior e nem melhor que servir o reino de Deus. Eu amo o meu chamado. E quando você ama o seu chamado, você protege. Você protege contra tudo aquilo que quer te tirar e quer te roubar disso. Eu digo, Senhor, quando propostas vierem, eu venha te escolher. Quando as propostas vierem e forem assim, aquelas propostas que só Deus sabe, eu venha te escolher, que eu não venha rejeitar o meu chamado. Querido, não há privilégio nem honra maior do que ser chamado para servir o reino de Deus. Não há melhor honra para o homem em dizer assim, eu sirvo o reino de Deus. Deus me chamou para servi-lo. Não há. Eu amo o meu chamado, eu amo o que eu faço, eu me realizo com o que eu faço. E quando realmente o chamado é de Deus, você ama, você protege, você defende, você não negocia, você espera no Senhor, você se coloca dependente de Deus, você espera que Deus faça, você espera que Deus aponte, você espera que Deus ministre na tua vida, você tem uma vida de renúncia. Agora mesmo no grupo dos irmãos do pastor, eu não abro muito porque eu não estou lá, eu também não vou marocar. Assim como ele não maroca o meu celular, eu também não maroco o dele. Mas eu fico perguntando para ele, pastor, como é que está o grupo dos teus irmãos? Tu já foi olhar? Ele, não, eu digo, vai olhar, ver o que está acontecendo. E lá nesse grupo, o Carlos, ele colocou uma dinâmica de frases onde eles precisam completar a palavra certa com referência bíblica, né? E isso é a primeira questão, a questão A. E a questão B é tipo pegadinha, se está certo aquela frase, se não tiver certo, colocar o que está correto com referência bíblica. Só que isso leva um tempo. E o pastor não é de pegar celular, que todo mundo sabe disso. O pastor ligar para alguém, mandar um WhatsApp, glória, aleluia, todo mundo sabe disso aqui. Ou ele está muito preocupado, ou ele está muito interessado em resolver um problema, né? Aí ele fica, mas quando ele vê que está tudo tranquilo, Jesus, eu vou ver no celular dele, na telinha tem 899 no WhatsApp vermelhinho, cheio de mensagem. Mas eu não abro, eu deixo ele se virar lá, que é abaixo do meu. Né? Meu pia está aumentando só por causa disso. E aí já tiveram dois momentos, né, pastor? E aí ele foi chamado a atenção. O irmão dele liga. Meu irmão, tu não quer brincar não? Tu não quer brincar não, meu irmão? Meu irmão, eu não tenho tempo, meu irmão. A minha vida é muito corrida. É reino, é trabalho, é escola. É muito corrido. Isso aí, por mais que seja uma brincadeira, eu tenho que levar a sério. Não posso responder de qualquer maneira e te enviar não, meu irmão. Até pedi ajuda a Pericina, mas ela é outra. Ela não vai parar para fazer. Ela não vai parar, eu conheço, ela não vai parar porque é uma correção muito assim, né? Fica muito parada. E aí não dá, meu irmão. Ele falou assim, então pelo menos vai lá, anima meus irmãos, elogia. Aí ele pegou e falou, meus irmãos, eu estou feliz que vocês estão nessa dinâmica do meu irmão Carlos, continue, mas eu não consigo participar, eu não tenho tempo, final de semana, o cara falou assim, final de semana, meu irmão, final de semana é o tempo que a gente mais trabalha, é sábado, domingo é de manhã, só está livre de noite, para segunda-feira ir para o serviço, cadê o tempo? Cadê? Não tem, né? Aí ele, é verdade. E aí, sabe o que ele falou? É verdade, meu irmão. Eu vejo isso nas redes sociais. Para aquilo acontecer, por trás tem um grande e lindo trabalho que eu acompanho. É verdade, meu irmão. Vou te liberar dessa. E assim o pastor está liberado das brincadeiras com os irmãos no grupo, né? Mas é algo que é chamado, queridos, é reino.
A gente não tem tempo para estar brincando, não, igreja. A gente não tem tempo para oba-oba, não. Jesus pode nos buscar a qualquer momento. Mas assim, irmãos, quando a gente nasce, já é para a morte. Não é um dia a mais de vida, é um dia a menos. Porque o dia que tu vai morrer, Deus já sabe. Vai viver até 80 anos. Então é 79, 78, 70, né? Para a gente aqui é 1, 2, é mais um ano de vida. Não, irmã, é menos 1. Então, nós temos, o nosso destino é a morte, né? Para a vida eterna. Uns já tem uma pré-determinação que vai morrer. Uns já é determinado pelo médico. Tem 6 meses de vida, tem 1 ano de vida, só mais 3 meses de vida, né? Mas quem é o dono da vida é Deus. Mas nós, queridos, temos que entender que nós vamos morrer de alguma coisa. Pode ser que a gente morra como um passarinho, mas pode ser uma notícia aí muito, muito doida e vamos morrer. Então, como nós temos essa certeza, porque a única certeza que o homem tem é que vai morrer, mas não sabe quando, vamos cuidar da nossa salvação. Vamos trabalhar. Vamos dar o melhor. Pode ser que hoje seja o nosso último dia. Pode ser que amanhã não nos veremos. Amém, igreja? Então vamos cuidar, vamos avançar, vamos servir, vamos dar o nosso melhor, vamos ser a nossa melhor versão hoje, para que a gente possa acumular no céu. Acúmulo de riqueza, querida, é no céu. Por isso que a gente não prega a prosperidade. Bora pegar a prosperidade para a igreja ficar cheia. Não, irmão. Nós temos que pregar para a igreja, para o céu. Tem que pregar a salvação. Prosperidade é resultado da tua fidelidade com Deus. Quer ser próspero? Seja fiel. Fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Seja fiel. Isso é um problema teu com Deus. Quem é fiel sabe do que eu estou falando. Amém, igreja? Mas pregar prosperidade para atrair multidão, você vai ter uma igreja inchada, mas não uma igreja curada, nem transformada. Não vamos ter uma igreja para o dia de um ciclo de oração como estava lotado aqui. Não vamos ter. A igreja tem que ser atraída para adorar o Senhor. Ela tem que ser atraída para ouvir a palavra. É para isso que ela tem que ser atraída. Para esse destino que ela tem que vir para cá. Se você for lá embaixo com aquelas crianças, não tem pipoca, guaraná, palhaço, um monte de coisa não. Lá está tendo pregação da palavra. É Bíblia e ela é de Jesus. Mas elas vêm porque foram ensinadas a ser atraídas pela palavra. Juventude plena. Um pastor da quadrangular falou assim: pastora, qual é o segredo? Eu digo Bíblia. Bíblia. Está vendo alguma luz aqui, pirotécnico, um túnel pegando fogo, umas paredes de preta? Não, palavra. Tem que ser atraído por causa da palavra, porque é a palavra que vai te garantir de pé. É a palavra que em tempos bons e difíceis vai te manter na presença de Deus. É a palavra de Deus, ela é o alimento. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Às 9 horas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Deus vai prover no teu ministério, igreja. Pastor William, Deus vai prover no teu ministério. Se Ele te levantou, eu vou fazer as palavras do pastor. É porque algo maior está vindo. E se algo maior está vindo, Deus vai levantar aqueles que vão te ajudar. Aqueles que vão sustentar. Aqueles que vão fazer o ministério, o teu ministério pastoral avançar. Vamos ver resultados, não só em números, mas em vidas cada vez mais restauradas, saradas, curadas. Mais líderes sendo forjados, mais obreiros jovens sendo forjados, sendo levantados para fazer a vontade do Senhor. Mais vidas que vão se aliar, que vão realmente fazer movimentos em Deus para que a população de jovens dessa igreja venha a crescer ainda mais. Para que mais vidas sejam atraídas para a presença de Deus. Para que nós venhamos cada vez mais, e eu tenho orado muito ao Senhor, né? Fazer essa transição, Senhor, que vidas venham ser cada vez mais restauradas, curadas, saradas. Que o Senhor venha levantar mais líderes capacitados para forjar mais outros líderes. Nós não temos medo de formar líderes aqui. Nós não temos medo de levantar pastores aqui. Nós temos orgulho. Orgulho. Só Deus sabe o orgulho
que eu e o pastor tivemos quando derramamos azeite sobre a vida de um jovem como pastor dessa cidade, como pastor da juventude. E não vai parar nele. Se você se preparar, Deus vai te olhar também. Se você se preparar, Deus vai te levantar também. Se você se preparar, Deus vai te mudar de nível também. Mas é tudo na vontade de Deus. Deus tem que ver esse retorno em nós. Nós temos que apresentar os nossos frutos. A nossa história é avaliada por Deus. O nosso ministério é avaliado por Deus, não é pelo homem. Nós só somos boca de Deus aqui na terra, mas a vontade é dele. É a vontade dele que tem que deixar prevalecer na sua vida. Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Eu me disponho de tudo que eu tenho. Eu me abstenho de todos os meus desejos, de todos os meus projetos, de todos os meus sonhos. Eu quero viver para ti. É isso que Deus espera de nós. E aí Deus vem com a sua provisão. De todos os aspectos. Físico, estrutural, humano. Ele vem e vai provendo no teu ministério. Ele vem e provendo na tua vida. Quando você se dispõe a servir a Deus. Em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós te apresentamos esta igreja, Pai. Cada um dos teus filhos e filhas neste lugar. Senhor, que neste momento, ou durante a ministração, durante a pregação, olhou para si e disse: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu errei contra ti. Trata-me, sara-me. Me coloca de volta no centro da tua vontade. Senhor, me coloca aonde eu parei. Porque eu quero recomeçar direito, eu quero começar contigo. Igreja, comece a orar a Deus assim. E você vai começar a ver uma transformação do céu na tua vida. Algo sobrenatural que você vai ficar espantado. Deus vai começar a fazer na tua vida. Você vai começar a ver coisas acelerar na tua vida. Você vai olhar daqui a um tempo para trás e dizer assim: nossa, eu já cheguei até aqui. Meu Deus, outro dia eu estava chorando, outro dia eu estava perdido, outro dia eu não sabia para onde ir. E hoje Deus me encontrou e já me colocou no centro da sua vontade. E você já vai estar frutificando, porque Deus é aquele que no caminho já está colocando pessoas para encontrar contigo. E você vai dar continuidade ao teu chamado. Deus nunca vai deixar você caminhar nessa história sozinho. Você pode andar por um tempo sozinho, mas quando o caminho que você volta ao caminho de Jesus, Ele vai colocar as pessoas nesse caminho. Você vai encontrar elas no caminho que o Senhor preparou. Você vai encontrar pessoas que vão te levantar, vão tratar das tuas feridas e vão te apontar o caminho. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você tem que escolher para servir. Porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. É Ele que provê na tua vida, na tua história, na tua caminhada, no teu ministério, no teu sacerdócio. É Ele. Se Ele disse que você é a geração eleita, povo santo, nação santa, sacerdote real, então Deus vai prover pessoas para o teu sacerdócio. Deus vai fazer todas as coisas, é no detalhe. Não passará nada despercebido aos olhos do Senhor. Deixa Deus conduzir a tua vida. Não há chamado mais honroso, mais glorioso do que aquele que é chamado para servir no reino de Deus. Cuidado com as ofertas. Cuidado com as distrações.
Eu tenho falado para uma jovem: cuidado com as distrações, porque as responsabilidades agora serão dobradas. E o reino das trevas sempre vai se levantar para competir com o reino do céu, porque ele não quer perder, embora já tenha sido derrotado no nome de Jesus. O reino das trevas sempre vai querer competir com o teu chamado, porque certamente ele sabe aonde Deus quer te levar. E aí as tuas vulnerabilidades, as tuas fraquezas, o teu passado será sondado e será apresentado para ti no presente outra vez. Mas você tem que entender que se o passado que te levou para o chão, que se o passado que fez você retroceder começou a voltar, é o inferno querendo competir com o teu sacerdócio. Então não se distraia, perceba, rejeite, mande embora, diga não, não negocie. Olhe para ele e fala: não, aonde o Senhor colocou eu não desço mais. Aonde Deus me colocou eu não volto mais para Lodebar. O meu lugar é rumo ao céu. Lodebar não é o meu lugar. Eu só vou dar ouvidos a conselhos que me levam para mais perto de Deus, que me levam para mais perto do meu ministério, que me levam para mais perto do meu chamado. É isso que a igreja precisa entender. Que aquilo que o Senhor nos entregou não pode ser negociado. Mas o inimigo está à espreita, ao derredor, assim como leões querendo nos tragar. Mas a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerá contra uma igreja posicionada, com uma igreja que sabe o que quer, que entende o seu chamado. Não prevalecerá, porque a igreja tem uma resposta do céu. Não vou negociar o meu chamado. Se Deus, igreja, escolheu você, Ele sabe do que Ele está fazendo. Certamente Deus sabe por que te escolheu e sabe que você tem a capacidade de manter o teu ministério. E Ele vai te dar condições de multiplicação. E Ele vai te abençoar. E Ele não vai só te abençoar, Ele vai fazer você uma bênção na vida de outras pessoas. Porque nós somos chamados para ser bênção na vida de outras pessoas. Você tem que perceber que quem está perto de você precisa andar lado a lado com você. Se não é na frente de você, é no mínimo do lado. Mas nós fomos chamados para levantar uma multidão de líderes. Jesus nos ensinou: façam discípulos, assim como eu ensinei vocês. Temos uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade é para ontem, igreja. Se posicione, se apresente. Porque maior é o que Deus tem para a tua vida. Recomece. Porque não sabemos quando iremos partir. E esse chamado é urgente. Se posicione. Fique atento aos conselhos. Fique atento ao ambiente. Fique atento às conversas. Fique atento às suas reações, se elas são boas, se elas são ruins. Fique atento se você ficar bem ou se você ficar ruim. Fique atento, igreja. Não negocie teu ministério, não negocie o teu chamado. Procura em Deus a resposta. Espera em Deus a resposta. Nosso Deus é fiel, é justo e é verdadeiro. E não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. A vitória sempre será do céu. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e rendo a Ti, Senhor, toda a glória, honra e louvor, hoje e eternamente. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.
Aleluia, Jesus. Pastor, tem uma entrada escondida. Chamar aqui o nosso pastor para dar a bênção final, em nome de Jesus.